Olá, boa noite. Boa noite. A abertura do Festival do Chocolate acontece em grande estilo em Ribeirão Pires. Depois de 2 anos sem agenda, a festa teve a abertura da Baquiana Filarmônica no último final de semana. Maestro João Carlos Martins deu o tom para 8.000 pessoas. Aqui na TV Grande ABC, vamos receber a deputada federal Renata Abreu. Ela é presidente nacional do Podemos, partido recém-criado. Era uma das poucas mulheres na política e vai falar se há machismo no meio eletivo. Participe do nosso programa pelo Facebook, TV Grande ABC. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho. O Grande ABC Notícias está começando. Abrimos a edição falando do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. Depois de 2 longos anos sem a tradicional agenda, a festa chegou à sua 11ª edição. E claro, valeu a pena ter esperado. Viu abertura em grande estilo na noite do último sábado. A agenda contou com a Baquiana Filarmônica, com a regência do maestro João Carlos Martins. A TV Grande ABC, como de costume, acompanhou de perto a festa. Veja o que disse o maestro momentos antes da apresentação. Acompanhe. O nosso repertório é o mais clássico possível, mas nos bis, quando faço um bis, é que eu faço alguma coisa não clássica. Por exemplo, Luan Santana, no final do ano, ele vai cantar Bach, Schubert e Villa-Lobos comigo. Então, o que existe é só a música de bom gosto. Então, a Baquiana Filarmônica já atingiu cerca de 15 milhões de pessoas ao vivo, vai atingir a marca de 15 milhões. E é um trabalho de democratização da música clássica. E agora estamos começando com Orquestrando São Paulo e depois Orquestrando o Brasil, que a minha meta é em 5 anos formar 1.000 orquestras no Brasil. Maestro, depois de tantas conquistas e de tanto êxito, existe algum sonho que ainda não foi realizado? Agora que vai começar a minha vida, aos 77 anos, com o projeto. Primeiro fiz mais de 1.000 apresentações na Europa, no exterior, depois com a orquestra. São 6.000 apresentações que eu já fiz na vida. Mas agora com o projeto Orquestrando São Paulo, Orquestrando o Brasil, esse é o legado que eu prometi para o meu pai, que eu iria deixar para o nosso país, se Deus quiser. Maestro, o Festival do Chocolate tem mais 2 finais de semana, o senhor está convidado para vir aí? Bem, claro que com uma agenda com 202 concertos por ano é difícil. O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira, fez as honras como anfitrião. Dizer que hoje é um dia histórico para a cidade de Ribeirão Pires. Estamos iniciando a 11ª edição do Festival do Chocolate, com uma atração inédita na cidade de Ribeirão Pires. Hoje teremos a apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI, que terá na sua composição nada mais, nada menos do que um dos nomes mais famosos na música não brasileira, mas na música mundial, o nosso pianista e maestro João Carlos Martins. Eu queria que a cidade de Ribeirão Pires entendesse a importância desse evento, recebesse com muito carinho e com muito respeito o nosso maestro, porque hoje é um dia histórico para a nossa cidade. E foi histórico mesmo. 8.000 pessoas acompanharam a apresentação emocionante da Baquiana Filarmônica. Acompanhe o trecho.
Lindo, né, Leandro? Maravilhoso. Realmente emocionante. Mas agora vamos falar de política, ou melhor, da presença das mulheres na política. Recebemos aqui a deputada federal Renata Abreu, que é presidente do Podemos, um partido recém-criado. Boa noite, Renata, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os telespectadores. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês no Grande ABC, viu? Legal, satisfação em recebê-la, Renata, e por vários motivos que vocês vão poder acompanhar na telinha e na telona no decorrer do nosso bate-papo aqui. E antes, Renata, da gente falar de política partidária, vamos falar da sua trajetória. Afinal, e a gente fala muito isso aqui no Grande ABC Notícias, infelizmente é difícil encontrar mulheres no dia a dia da política. Só para te dar números, eu sei que você conhece muito bem a região do ABC, São Caetano do Sul, de 19 vereadores, uma mulher. São Bernardo do Campo, a maior cidade do ABC, terceira maior cidade do estado de São Paulo, 28 vereadores, 2 mulheres, sendo que uma delas ainda estava como suplente e foi alçada porque o vereador foi chamado para ser secretário. Santo André, de 21 cadeiras, apenas 2 ocupadas por mulheres. Tudo isso para introduzir a pergunta: a política é machista e por quê, Renata? Eu acho que, na verdade, a gente tem também um problema cultural muito grande, né? As pessoas veem a política como sendo uma atividade muito masculina. Para você ter ideia, eu sou filha de deputado federal, meu pai foi deputado federal, Zé de Abreu, há 12 anos atrás, e meu pai nunca pediu para eu sair candidato. Porque acho que na cabeça dele, ainda mais a gente vem de fato de uma sociedade machista, mulher não era lugar, política não era lugar para mulher. Né? Então ele nunca incentivou isso dentro de casa por ter 2 filhas meninas. E acho até você falou de machismo, isso é muito presente, sim. A vontade de mostrar que nós podemos ser muito melhor do que os homens, ou igual a eles, que é o que é correto, faz com que a gente levante a cadeira e vá buscar o nosso lugar. Né? Aqui mesmo no Grande ABC, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma única vereadora e era uma mulher, que é a Cléo Pires, em Ribeirão Pires. Né? Então, a gente vive sim numa sociedade machista, mas que a mulher tem que ocupar esses espaços. O nosso lugar é onde a gente quiser. Né? Não é só dentro de casa, é onde a gente quiser. E mais do que isso, a política precisa do olhar da mulher. Do olhar de cuidadora, do olhar humano, do sentimento. A política está precisando mais do que nunca desse olhar para cuidar do nosso povo, porque a mulher é a grande cuidadora. Então, eu super incentivo que as mulheres participem desse processo. E quando foi que você realmente falou, eu vou para a política e vai ser agora? Quando foi que isso aconteceu? E como aconteceu, né? É verdade. Eu estava no meio empresarial, Amanda, e recebi essa missão de cuidar da presidência do PTN no estado de São Paulo. E fui estudar a política. Isso em que ano, Renata? Foi ter uma ideia? No final de 2011. Tá, final de 2011, há 6 anos. Há 6 anos. E fui estudar a política, né? E eu gostei muito, porque quando você vai estudar, você vê, poxa, as antigas gerações lutaram muito pelo nosso direito de votar, pela redemocratização do Brasil. E aí você vê os jovens cada vez mais distantes da política, mais ausentes da política, criticando a política. E eu vi que a política precisa ser reinventada. A gente precisa aproximar os cidadãos da política para fortalecer as instituições democráticas. É triste quando a gente vê muitas das nossas gerações fazendo apologia à ditadura militar. Eu tive um tio preso, torturado, caçado numa ditadura militar. Eu tive familiares mortos numa ditadura militar. Então, achar que aquele período é melhor porque vozes eram caladas é muito triste. E a não vivência dessa história leva a esse radicalismo que a gente está vendo tão presente no nosso país. Então eu vi que era o momento do protagonismo, tanto da mulher como da juventude. E quando eu assumi o partido, eu fui colocar esse olhar cuidadoso dentro da política, fazendo um partido que tivesse proximidade com as suas bases, que tivesse uma relação de amizade, de companheirismo, sem puxada de tapete. E aí o Podemos foi consequência de todo esse processo, né?
Bom, eu gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos internautas, muita gente nos acompanhando, a Andressa Dias, o José Ronaldo Gomes, Sérgio Vieira, o Antônio Melo, o Roberto Bortoni, dá boa noite a todos aqui. Aliás, o Roberto que fazia parte do PTN aqui de São Caetano do Sul, agora está no Podemos. Um hashtag aqui, ela é diferente. Isso, você falava da Cleomeira, Renata, Cleomeira também aqui na programação, falando, a Renata representa. Isso mesmo. Quem mais, hein? José Ronaldo Gomes, estamos junto, Renata. Isso. A Cleo falando, olha, Leandro, Amanda, finalmente estão conhecendo minha deputada, Podemos. Tá certo, por isso o objetivo de trazer a Renata aqui para falar Mande suas perguntas aqui pra gente, que nós vamos ler aqui no ar. E, Renata, no início, como é que você superou esse preconceito no meio de tanto homem? Olha, eu acho que o maior desafio da mulher é entender que nós não temos que fazer política como homem. Então, eu vejo às vezes, justamente por a gente ter a imagem do homem fazendo política, que é o combativo, que é o que briga, que é o que sobe no palanque. Quando a gente vai para a política, a gente tende a fazer o mesmo. E se as mulheres entenderem que a política feminina, ela é diferente, assumir isso para si e fazer a política feminina, com certeza a gente vai muito além do homem. Porque esse olhar, como eu disse, cuidadoso, ele gera afeto, ele gera emoção. A política precisa disso, né? Foi até engraçado que no momento de janela partidária, o Podemos foi o partido que mais cresceu, que mais recebeu deputados. Nós elegemos 4 e hoje somos uma bancada de 15 deputados. Federais. Sem ministérios, sem cargos, sem dinheiro. E aquilo chamou a atenção dos grandes partidos, né? Como conseguiu fazer isso? Conseguiu com proximidade, com carinho, com atenção, que é uma coisa que hoje falta na política, com um laço mais próximo de amizade, de companheirismo, de sinceridade, de verdade. Então, a mulher lá na Câmara mesmo, eu falo que eu não tenho problema em lugar nenhum. Todos os meus projetos são aprovados, tudo passa, porque eu não vou para a tribuna esculhambar um, esculhambar outro, brigar, xingar, ofender. A gente vai no bastidor construindo, com laços de amizade, falando, olha, esse projeto é importante para mim. Presidente, coloca na pauta. Eu já tive 3 projetos aprovados na Câmara Federal que já estão no Senado. Você está em qual mandato, Renata? Estou no primeiro. Primeiro mandato. Tem deputados que estão lá, a gente sabe, há 12 anos e que não conseguiu aprovar um único projeto. E na política, para quem está em casa, para quem é leigo, o que mais te surpreendeu, tanto do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo nesse período? Olha, positivo é que, primeiro que ao contrário do que dizem, os políticos trabalham muito, né? Mas tem muito... E não é só de terça a quinta lá em Brasília. Quem me dera, viu? É nada, ontem mesmo agenda o dia inteiro, né? Então, assim, o positivo é que tem muita gente boa, assim, na política, né? Ao contrário do que a sociedade pensa, a gente vê muita gente boa. Mas, infelizmente, até a imprensa não notifica as pessoas boas, as coisas boas que você faz, né? Então, tem muita notícia negativa e isso acaba gerando uma massa que acha que todo mundo é igual. Então, isso é muito ruim. Mas será que essas notícias, esses escândalos todos, fizeram com que as pessoas passassem a ser mais politizadas? Foi isso que eu estava te falando. Né? Eu vejo esse momento do Brasil como um momento muito bom. Ao contrário do que todo mundo está achando, eu acho que é um momento de passar limpo ao Brasil. Eu acho que é um momento que tem uma coisa essencial. Os jovens estão discutindo política. Aquele mesmo jovem apático que você chegava na mesa do bar, você ia falar de política, lá vem a chata falar de política. Hoje não. Hoje eles entenderam que a política faz parte do dia a dia deles, que afeta o emprego deles, que afeta a família deles. E quando a gente pensa no futuro desse país, a gente tem que pensar na politização, na participação desses jovens. Então isso me dá muita esperança e muita alegria, sem dúvida. No dia a dia, Renata, qual a maior dificuldade no intuito de passar uma mensagem e, mais ainda, atrair as mulheres para a política? Independentemente de falar da política eletiva, daquelas que querem se candidatar, mas de participar das grandes discussões. A gente costuma dizer aqui, Amanda e eu, no Grande ABC Notícias, que a política é muito maior do que tudo isso. A gente, no caminho aqui para a emissora, o limite de velocidade que você passou nas vias é uma decisão política. Você vai no mercado, o preço da laranja na feira, etc., é uma decisão política. O sentido das vias é uma decisão política. Ou seja, já dizia o ditado, respeito quem não gosta de política, mas quero que saiba que será comandado por todos aqueles que gostam. Como passar essa mensagem num momento, como a Amanda citou, como esse, de
contexto muitas vezes tomado por uma minoria que mancha, que torna a política tão mácula como ela é hoje? Olha, e é muito difícil, viu, Amanda? Assim, esse ódio que a população tá da política, às vezes dá um desânimo, porque qualquer coisa do bem que você faça, tudo é visto como uma forma ruim, né? Por exemplo, esses dias eu lancei a minha plataforma de democracia direta para deixar que o povo decida o meu voto na denúncia contra o presidente Michel Temer. É a primeira prática de democracia direta do país. E esse movimento tem crescido muito no mundo, da qual a tecnologia permite essa aproximação do eleitor com o seu representado. E eu acho que é um dever dos representantes dividir com a população as principais decisões do país. Então, eu quis mostrar para o cidadão brasileiro que ele pode sim decidir, não só de 4 em 4 anos numa eleição, mas durante todo o nosso mandato. E aí, de repente, claro, todo mundo elogiou, mas se tem um ou outro comentário do tipo, mas eu te elegi para decidir por mim. Eu falei, mas esse mesmo que critica é o que depois fala assim, pô, mas vocês não me ouvem? Eu acho que você tem que votar contra a denúncia e você vota favorável. Então, você tem um representante que está dando a oportunidade não só de você participar, mas de você decidir com ele. E você vai sofrer crítica. Então, tudo que vem da política é muito massacrado e a gente às vezes se desgasta. Você acha que esse é um problema cultural? O brasileiro, ele tende a terceirizar a responsabilidade, né? Enquanto você está lá me representando, né? Se você fizer alguma coisa certa, ok. Se fizer errado, a culpa é dela, né? Então isso é uma terceirização de responsabilidade. Todo mundo quer se isentar. E atrás da televisão e atrás do computador, é muito fácil você protestar, né? Eu quero ver você colocar a sua cara a tapa, ir lá e falar assim, olha, eu vou tomar a frente. Eu respondi exatamente isso para esse seguidor. Eu falei, enquanto eu tô aqui lutando, você tá fazendo o quê para mudar o Brasil? E respondo mesmo, falou no mural, vai ouvir no mural. Mas eu acho que o problema do Brasil é um problema cultural. Existe um problema de comportamento social da qual o governo também faz parte, né? Eu gosto muito de uma frase de Karnal que fala assim, não existe governo corrupto numa nação ética. Então, a gente tem um problema sério, cultural, educacional. A mesma pessoa que critica o político que está lá trocando voto por e-mail... É a mesma que vai subornar o guarda quando é multado. E às vezes ele não percebe. Uma vez eu fazendo esse discurso, aí um funcionário meu falou, não, eu sou 100% honesto. E aí eu falei para ele, quando você entrou para trabalhar comigo, você pediu para eu não te registrar porque você estava recebendo seguro-desemprego. E quantas pessoas a gente conhece no Brasil? Muitas. Recebendo benefício sem precisar. Isso é corrupção. Muito. É desvio de dinheiro público. É. Então, a gente tem esse problema cultural que só vai ser sanado com educação, com cultura, com conscientização, com politização. E a questão dos governantes, é claro, eu acho que é um momento muito bom, porque o exemplo dado por cima é muito melhor. Político ser preso é muito bom para o país, é um momento muito bom para o país. E que eu acho que daqui para frente só vai ter mudanças e eu espero que muito boas. Renata, num outro ponto, a gente fala muito de partido aqui no Brasil e, aliás, até de uma forma prostituída, porque a gente tem uma sopa de letrinhas hoje, quase 40 partidos, isso sem levar em consideração aqueles que estão tramitando em curso ainda na fila lá do Tribunal Superior Eleitoral a caça do registro. E recentemente nós tivemos aqui a instituição do Podemos, o antigo PTN virou Podemos. Como é que a gente explica para as pessoas o que muda o Podemos em relação aos outros 30 e tantos partidos no Brasil? Qual a ideologia do Podemos? Então, Leandro, assim, quando eu assumi o partido e a gente ganhou esse protagonismo, eu fui estudar esse movimento, esse momento que o Brasil vive, que o mundo está vivendo. Na verdade, hoje a gente vive uma nova era na história da humanidade, que é a era da tecnologia. E essa era cria uma ruptura no mundo inteiro. Porque você toma decisão por segundo, você fala com a sua família no WhatsApp, você paga suas contas pela internet. E na política? A política ainda está no sistema analógico, que a gente vota de 4 em 4 anos, que a gente não participa das principais decisões do país. E hoje as novas tecnologias permitem essa aproximação cidadão e política. Então hoje o que nós estamos vivendo é um momento de ruptura. Nós somos cidadãos do século XXI que estão lidando com instituições políticas concebidas no século XVIII, que ainda estão debatendo direita ou esquerda quando o muro de Berlim já caiu faz tempo. Então, nós fomos estudar a sociedade, essa mesma sociedade que foi para as ruas, como eu fui. O
O que eles estão querendo? Qual a conclusão que você chegou? O que eles estão buscando? Hoje a gente tem uma sociedade que se mobiliza em torno de causas dinâmicas num mundo globalizado. Então você tem o fora Dilma, o fora Temer, a lei da ficha limpa, as 10 medidas. Cada momento tem a sua causa que muda a sociedade que ele vive. E a política continua num debate ideológico, estático, direita ou esquerda, que não avança no Brasil. Então nós tivemos governo de direita, governo de esquerda, e não resolveu, e não vai resolver o problema de uma nação dinâmica. Então você tem, no mundo inteiro, surgindo movimentos de causas, que têm maior participação popular, que pregam mais democracia direta, para a população decidir o Brasil que ela quer, o país que ela quer. Recentemente, na Finlândia, o Partido Pirata ganhou o governo da Finlândia defendendo democracia direta. Atualmente, recentemente, na França, o Macron identificou esse cenário. Ele tinha legenda para sair pelo Partido Socialista, um partido estruturado, mas ele entendeu esse momento único que o mundo vive, cria o partido dele, o Republican Marche, superando o debate ideológico direita e esquerda, eu quero ir para frente, e ganha a presidência da França. Então, nós temos que sempre nos renovar. Não adianta você olhar para trás com muito amor. Você tem que olhar para frente, entender o que a sociedade precisa e se adequar a ela. Então o Podemos, ele vem com essa ideia. A nossa ideologia se baseia em 3 pilares: mais transparência, mais participação e mais práticas de democracia direta. Então hoje o Podemos é o único partido que as pessoas vão decidir com os seus representantes o rumo do país que ela quer construir. É o único partido em que qualquer cidadão pode propor um projeto de lei na nossa plataforma de democracia direta, e com 20 mil apoiamentos a nossa bancada se compromete a protocolar na Câmara Federal. E, Renata, o partido tem a filiação do Álvaro Dias, que nós vamos falar mais daqui a pouco, mas conta também com famosos, né, como os jogadores de futebol, o ex-jogador Romário. E qual o impacto do nome desses famosos para o partido? Eu acho que o Álvaro, primeiro, foi uma grande conquista, né? O Álvaro é um homem que tem anos de vida pública, sem nada que denigre a sua imagem. Foi um dos melhores gestores do país, saiu do governo do Paraná com 93% de aprovação. É um cara sério, é um cara ponderado, é um cara equilibrado e que representa muito para o nosso país. É o nosso pré-candidato à presidência da República, porque nós queremos sim apresentar uma alternativa para o Brasil. Acho que é importante isso, para não deixar o radicalismo e o totalitarismo tomar conta do nosso Brasil. Afinal, lutamos muito pela redemocratização. Mas só fazer um parênteses. O irmão dele, Osmar Dias, vai vir para o Podemos e vai ser candidato ao governo, ou, por força da legislação, pré-candidato ao governo do Paraná? Gostaríamos muito. Eu acredito que vem. O senador Álvaro que está conduzindo o processo no Paraná. Então, obviamente, ele é a maior força política de lá, ele está conduzindo esse processo, né? Eu estou cuidando muito do resto do Brasil, para dar força e botar a nossa militância do Podemos ajudando nesse processo, que é muito importante para o nosso projeto. E o Romário é uma grande conquista, está em primeiro lugar para governador no Rio de Janeiro, apesar não, né? Com toda a sua história e sua trajetória no campo, se mostrou, porque tem muito preconceito, né? Ah, é jogador de futebol, mas como senador, tem sido um grande senador da República. Ele é bastante atuante, né? Muito atuante, principalmente na causa dos deficientes físicos. Você vê como a gente não pode ter preconceito. E tanto é que a população do Rio aprova muito o seu mandato de senador e o coloca entre os primeiros colocados para o governo do Estado. Então, venha muito a contribuir para o nosso projeto. Isso é muito importante. E, aliás, um baita desafio, né, Renata? Falando mais especificamente do recorte político e geográfico do Rio de Janeiro, que situação vive o Rio de Janeiro? Muito. E quando a gente fala de situação de governadores, os últimos atrás das grades ou muito perto de, e com desfalques que atolam e assolam os moradores do Rio de Janeiro até hoje. Sem dúvida, não só o Rio de Janeiro, mas infelizmente acho que muitos estados, inclusive o nosso país, durante anos tem sido muito assaltado. E isso precisa ser passado a limpo. Renata, pegar o gancho novamente da questão do Álvaro Dias, a Amanda citou aqui, agora vamos falar mais aprofundado sobre esse nome.
A sociedade hoje parece que, e no Brasil tem muito isso, você falava da questão histórico-cultural, o Brasil vive muito a caça do salvador da pátria. O Collor, quando veio na década de 90, final dos anos 80, o caçador dos marajás, aquele homem com a conduta irreputável, enfim, alguém inquestionável do ponto de vista ético e moral. Deu no que deu. Depois vem o catedrático Fernando Henrique Cardoso, depois o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva e por aí vai. E hoje muito se fala de nomes do judiciário. Falou-se até então de Joaquim Barbosa, agora se fala muito de Sérgio Moro. O Álvaro Dias, ele canaliza esse sentimento do salvador da pátria, daquele homem que, apesar de estar na política, tem uma conduta inquestionável? Eu acho que não é nem salvador da pátria, porque não existe salvador da pátria. Existem pessoas que têm um trabalho sério, um trabalho de reconhecimento, um trabalho que merece o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa confiança. Eu acho que o Álvaro representa isso. Nós temos que tomar cuidado, porque radicalismo nenhum vai levar o Brasil a crescer. Não existe política sem diálogo e não existe uma transformação social sem a participação política. Por mais que as pessoas não gostem da política, a política faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos sim participar. Então o Álvaro, ele representa muito esse sentimento de, no meu ponto de vista, de uma pessoa séria, uma pessoa que tem experiência necessária. Nós não podemos deixar o Brasil ser conduzido por amadorismo ou por radicalismo, como infelizmente muito está se vendo aí. Então, você ver a história de uma pessoa que não tem uma mácula na sua história, que tem uma experiência de gestão pública, uma das melhores do Brasil, por que não dar a confiança para esse político? Essa ideia de que vamos trazer alguém de fora da política, como se isso fosse resolver os problemas do Brasil, como a gente falou, nós temos um problema cultural que só quando você entrega o poder para uma pessoa é que você vai saber se de fato ela é boa, ela é ruim, ela é honesta, ela não é. Então nós temos no Álvaro uma pessoa que tem poder, que já teve poder, que já foi gestor e 100% aprovado. Então, eu acho que um voto de confiança é muito merecido, né? Renata, agora continuando olhando com esse olhar nacional, a condenação do Lula pelo juiz Sérgio Moro foi uma condenação acertada? Não, eu acho que foi uma condenação que até passou do prazo. Quem conhece a trajetória, é inegável que ele fez muita coisa pelo Brasil, principalmente pelo Nordeste brasileiro, e o trabalho tem que ser reconhecido, mas isso não justifica determinadas práticas como aconteceram no Brasil, obras superfaturadas, e isso de fato houve, está evidente. Então eu acho que você apurar os fatos e não pré-julgar, sou contra qualquer pré-julgamento, como infelizmente a sociedade prega hoje, sou contra pré-julgamento, mas o devido processo legal, inclusive do presidente da República, ele tem que acontecer, tem que haver um julgamento e se houver de fato provas que sustente, tem que haver a condenação. Então, nenhum cidadão pode estar acima da lei. Você acredita que ele vem como candidato mesmo à presidência? Olha, a justiça é que tem que dizer, mas... E as pesquisas apontam que está tecnicamente empatado Lula e Bolsonaro. Existe uma polarização. Uma polarização nesse cenário. E que, inclusive, ele é seu colega de plenário, O que você acha desse cenário atual entre Lula e Bolsonaro? Eu acho que o Brasil é coerente. Que na hora certa ele vai saber ver quem tem condições de administrar esse país. Eu acho que a gente vai caminhar para a coerência e para a sensatez dos brasileiros. São dois extremos mesmo, Renata? Lula e Jair Bolsonaro, a gente fala de dois extremos políticos? Fala de dois extremos, E eu acho assim, o Lula tem uma história política, mas infelizmente tem muitas coisas que denigrem aí a sua trajetória. E o Bolsonaro se mostra como salvador da pátria e quem entende de política e sabe, a gente sabe que não é assim que se constrói um país melhor. É com diálogo, é com coerência, é com gestão. Então, o voto do Bolsonaro seria um voto de protesto? Posso te falar, é o voto da juventude que não viveu a redemocratização do Brasil, que não teve lutas sociais, que não teve na sua escola o SPB, não entende de educação política, não sabe o que faz um deputado federal, um deputado estadual, e entende num discurso radical, num discurso de ódio, muitas vezes, que vai ser a salvação para o Brasil.
todos os políticos fossem ruins e que é isso que vai mudar o Brasil. E eu não acredito nisso. Renata, para ilustrar e materializar aquilo que a gente falou, que realmente não existe a figura do salvador da pátria, até porque o Brasil vive um regime presidencialista e um presidencialismo de coalizão. Sim. Depende fundamentalmente do apoio de Congresso. Nenhum governante consegue tocar os projetos do país se não governar com o apoio à governabilidade no Congresso. Como é possível, por exemplo, uma eventual gestão de Álvaro Dias, e aqui repito para a Justiça Eleitoral que está bem atenta, a pré-candidatura de Álvaro Dias, ele consegue comandar o Planalto. Como se constrói uma governabilidade? Como é que consegue o apoio de deputados e senadores sem lotear o governo, sem fazer o toma lá da cá? Eu acho que é uma prática de muito diálogo e de conscientização. Eu, quando eu fui fazer minha campanha, muita gente dizia, não existe campanha sem você comprar apoio. E eu não comprei nenhum vereador, não paguei ninguém para me ajudar. Foi construindo através de ideias. E eu acho que tudo isso que está acontecendo no Brasil é um momento correto para você mudar a postura, mudar a forma como você promove as suas parcerias. Eu acho que, por exemplo, eu como deputada federal, você ter um apoio do governo federal em práticas políticas é muito positivo. Se o Brasil vai bem, nós representantes vamos bem. Porque a população entende desse jeito. Então, se a economia vai bem, toda a classe política cresce. A conscientização, ela tem que ser generalizada. Ela sai da base e passa pela classe política. Então, o Álvaro é um senador que eu conheço bem. Ele não troca, ele não faz trocas. Ele não negocia com o governo pelo que ele acredita. Então, isso é muito positivo. Ele é um exemplo prático de que você pode ser governador, senador, deputado federal, deputado estadual, sem vivenciar esta prática. Né? Então, acho que isso é um exemplo de que nós temos que construir uma política diferente, de amizade, de proximidade, de autoajuda, e que nós, representantes, temos que estar compromissados com o bem maior. Que quando a gente aperta aquele botãozinho ali para votar um projeto, não é simplesmente votar um projeto, não é uma emenda que chega, não é isso. É o futuro dos nossos filhos. Verdade. É essa consciência que tem que ser resgatada na população brasileira e nos nossos representantes. Pode falar. Desculpa. E baseado nessa consciência, você também votou a favor da sequência da investigação contra o presidente Michel Temer, e o partido se coloca como independente também, né? Exatamente. Porque independente, esse negócio de ser oposição, Amanda, eu acho uma inconsequência. Eu vejo hoje partidos que, quando eram governo, defendiam determinados projetos e só porque hoje é oposição, defendem o oposto. A gente tem que ter coerência. Se você é a favor de uma reforma, você tem que ser independente do governo. Se é A, se é B, não importa. Tem que ter coerência. Então, esse negócio de oposição, você ser oposição ao governo, você pode não concordar com vários projetos dele, mas oposição ao Brasil não pode ser. Então, tem muitos projetos, sim, no governo Temer, da qual eu acho bom para o país e vou apoiar. Independente de votar contra, a favor de... Quais, por exemplo, Renata? Eu acho que a reforma trabalhista foi muito boa. Eu acho que foi um avanço, sim, para o país. A reforma da Previdência tem alguns ajustes a serem feitos. No entanto, você vê, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes da República que passaram nesse país, inclusive Lula e Dilma, defendiam a reforma da Previdência. Porque quem está lá e estuda os números sabe que ou reforma, ou amanhã nós não iremos nos aposentar. Nossos filhos não vão nos aposentar. Não vão se aposentar nesse país. É uma questão de cálculo. Quando você tem uma queda de orçamento na sua casa, você vai remanejar suas despesas. Então, ou a gente reforma, repensa e reconstrói, ou amanhã não vai ter dinheiro. Não adianta ficar no populismo. O bom governante tem que cuidar da casa, para que todos amanhã sejam beneficiados. E, às vezes, são decisões impopulares, mas que nós temos que ter a coragem de enfrentar. Esse é meu ponto de vista. Renata, você citou essa iniciativa importante recentemente de colocar através do site do Partido do Podemos uma consulta pública, uma enquete ali online para saber a opinião das pessoas a respeito da sequência ou não da apuração da denúncia que tem como foco o presidente da República, Michel Temer. O resultado foi o esperado? Foi. Hoje o resultado está mais de 80%, não vi a última enquete de hoje, mais de 80% favorável à denúncia. Porque, na verdade, a gente não está julgando o presidente, a gente não está condenando ele, até porque isso seria um erro. Nós estamos somente permitindo a continuidade das investigações.
Inclusive foi sua fala lá no plenário. Foi. Então a gente só está permitindo que as investigações avancem. Se ele for absolvido, ótimo. Se ele for condenado, que seja punido. Mas o Congresso não pode se calar diante das evidências e de uma denúncia apontada aí pelo Judiciário. Isso precisa ser investigado, sem dúvida. Renata, eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo que você é bastante atuante, né? E hoje em dia a informação ela chega muito rápido. Você está em determinado local conversando com as pessoas e o outro lado do país já está sabendo que você está lá e o que você está falando, né? Em tempos de rede social, ela mais ajuda ou ela também atrapalha? Olha, mas eu acho que ajuda. Por que ajuda? Porque o eleitor brasileiro, ele cobra muito do representante a presença física. É interessante isso. Muitas vezes, por não saber o papel de um deputado federal, do legislativo, ele cobra a presença física do parlamentar, né? Sem acompanhar o resultado legislativo. Então, o legal é que quando você está num lugar, às vezes eu chego em outro, eu vi que você estava lá no Rio Grande do Norte. Então, ele sabe que eu não estou lá com ele, porque a gente está trabalhando em prol do Brasil. Então, e outra, é uma prestação de contas do seu trabalho permanente. E, obviamente, se não houvessem elas, você teria que rodar jornal, ficaria muito mais caro. A rede social é de graça. E os haters e os fakes te incomodam muito ou não? Ah, às vezes. Eu fico meio irritada, assim, né? Responde a todos? Ah, eu tento responder. Mas quando o pessoal é meio intolerante, eu também sou. Eu respondo, a minha equipe fica louca. Porque não tem que ter intolerância, né? Eu acho que o Brasil, assim, as pessoas têm que aprender a respeitar aqueles que pensam diferente da gente. Mário Ribeiro nos acompanhando. Pois é, neste país as coisas são enfiadas goela abaixo. Obrigado pela participação. O Alan chamando o governo de golpista. A Maria Damião falando que é do Podemos lá de Osasco acompanhando, viu, deputada? O Biratã Figueiredo é vereador aqui em São Caetano e faz uma pergunta direta aqui, deputada. O Biratã foi eleito aqui pelo PR e ele pergunta assim, em São Caetano, como é que está a formulação do Podemos? Olha, aqui em São Caetano a gente tem muitos militantes do Podemos, o pastor Bortoni, tem muita gente procurando, querendo ingressar no partido também, muita gente do Grande ABC, falei isso hoje, né, vereadores nos procurando, querendo vir. Então, eu tenho, obviamente, um coordenador estadual, porque eu estou cuidando bastante do projeto nacional do partido, mas eu acho que aqui no Grande ABC vai adentrar ao partido alguns vereadores para reforçar o nosso time, viu? E a reforma política? Sai? Essa é uma dúvida... Até porque estamos correndo contra o tempo, né, deputada? Eu sou presidente da comissão, inclusive. Eu entendo assim, hoje o sistema eleitoral que tem melhores condições de passar é o distritão. Porque é aquele que mais se aproxima da sociedade. A sociedade hoje ela vota em pessoas, ela não vota em partidos. Então é um sistema que se adequaria, apesar das críticas, à realidade da sociedade. Então, hoje, no meu entendimento, ou vai ficar o sistema atual, com o fim de coligação em 2022, ou a manutenção do distritão. O financiamento público deve ser aprovado e, apesar das críticas, eu sempre fui uma defensora do financiamento público, porque olha o que a gente está vivendo no Brasil. Até pouco tempo atrás era permitido o financiamento privado, que a grande verdade é que era financiamento público disfarçado. Foi isso que a gente viu, e olha os escândalos de corrupção, e mais do que isso, um recurso concentrado nas grandes legendas, nos grandes partidos. Então, obviamente, democracia em qualquer lugar do mundo tem custo. Você criar um financiamento público, você vai dar mais igualdade e mais equilíbrio eleitoral, inclusive para a renovação política. Porque vai ter recurso. De repente você tem um nome novo que não tem oportunidade num partido grande. Quando ele vem para um partido menor, para buscar essa renovação política, essa oxigenação, muitas vezes o partido menor não tem condições financeiras de ajudar esse candidato. O financiamento público vai dar o mínimo, o fôlego, para que haja essa renovação política que o Brasil tanto sonha. Só para você ter uma ideia de números, na última eleição, os grandes vitoriosos das eleições foram os pequenos partidos. Por isso tem essa movimentação grande pela cláusula de desempenho. E quase todos de primeiro mandato. Ou seja, quem representou a renovação política e a oxigenação da Câmara, que o Brasil tanto sonhava, foram as pequenas legendas. Então, é importante o povo ter essa consciência. E por isso que a cláusula de barreira é tão defendida pelos grandes partidos. Porque o objetivo é manter o poder nos grandes caciques partidários que se mantêm no poder há 20, 30 anos.
E Renata, qual a expectativa do Podemos para a região aqui do ABC? Quantos candidatos nós teremos aqui? Olha, boa pergunta. Cadê o Marcos Coelho, o nosso coordenador que está aí? Mas tem bastante, viu? Eu, inclusive, tenho uma reunião amanhã para ver a chapa política nossa, né, da próxima eleição. O que eu falo é assim, o Podemos teve um crescimento muito grande desde a última eleição. Fizemos um vereador na capital com chapa pura. E agora saímos nas próximas eleições com chapa pura de estadual. Hoje temos números para fazer 3 deputados estaduais. Né? Espero que venha um do grande ABC. E a nossa ideia é trabalhar de 2 a 3 deputados federais com a chapa que está vindo. Então, eu acho que foi um grande crescimento do partido. Hoje temos deputado estadual. E aqui no grande ABC estamos fazendo um trabalho de fortalecimento muito grande. Acho que vai vir grandes surpresas aí para vocês, viu? Luiz Filho comentando aqui, o José Luiz da Silva Filho, Joaquim Gomes Vidal, Neise da Silva, Eduardo Casonato, muita gente acompanhando. Renata, lembra do Nilson Bonome? Sim, o Nilson. Pois é, também está aqui na nossa audiência, ele que preside a Fundação Ulisses Guimarães no âmbito do estado de São Paulo e também manda um abraço dizendo que está na sintonia. Vi todo mundo aí, toda a minha equipe, meu ex-presidente, está todo mundo aí, estou ouvindo todo mundo. Renata, como fazer a população que é cética com a política voltar a acreditar? Olha, primeiro que eu acho que é com atitudes, né? Eu sempre falo que palavras inspiram, mas são ações que convencem. Então, os políticos têm que adotar uma nova postura. Não dá para o brasileiro ver uma denúncia como essa, em vez das pessoas estarem discutindo posições pessoais, ideológicas, estarem discutindo emendas parlamentares e cargos no governo. Isso é uma vergonha. Eu sou super a favor e defendo quem pensa contra mim, em qualquer cenário, desde que seja ideológico. Desde que seja opinião pessoal, mas não porque está recebendo algo em troca. Isso precisa mudar essa atitude. E eu acho que principalmente a educação política no Brasil, ela precisa ser aprimorada. Por quê? Como você não tem essa educação nas escolas, muitas vezes os representantes são cobrados de coisas que não são o seu papel. Vou te dar um exemplo. Eu sou deputada federal. Qual o papel do deputado federal? É fiscalizar o executivo, o presidente da República, e enviar recursos, emendas parlamentares para o seu bairro e fazer as leis nacionais. Para o seu bairro não, para a sua região, para o seu estado. E fazer as leis nacionais. É legislativo, eu faço leis. E o que eu sou cobrada? Do buraco na rua, da reforma na UBS, que são funções do executivo. O que na prática isso acarreta? O legislativo vai lá, compor com o executivo os cargos do executivo para entregar para o eleitor o que ele espera do seu vereador, do seu deputado federal e do seu deputado estadual. Então, como existe esse desconhecimento, você tem uma coalizão negocial porque o político quer entregar para o eleitor o que ele espera e não o que ele deveria, que seria mais fácil essa consciência. Então, a partir do momento que o eleitor, que o cidadão brasileiro entendeu o papel de um deputado federal, de um deputado estadual, e que nós fomos cobrados pela nossa atuação legislativa, com certeza esse troca-troca, que infelizmente acaba com o nosso país, vai minimizar. Renata, aproveitando também o ensejo do Noticiário Nacional, hoje até agora há pouco no portal de notícias G1 como principal destaque, falando a respeito das emendas liberadas aos parlamentares. E até fizeram um levantamento. De janeiro a junho deu o mesmo montante, 2, alguma coisa bilhões, do que foi liberado nas 3 semanas desse mês de julho pelo presidente Michel Temer. Primeira pergunta, tem emendas que você pleiteou nesse montante? E segundo, isso é uma tentativa do Temer assegurar a governabilidade, trazendo novamente e fazendo uma reaproximação com os deputados? As emendas você tem 2 tipos. As emendas parlamentares individuais, elas são impositivas. Então, independe do governo, o que é ótimo. Isso foi um avanço para o país. Foi um avanço, porque antes quem determinava qual recurso ia liberar ou não era o presidente da República. Então, o parlamentar ficava na mão do presidente. Então, já foi um grande avanço. Agora, o que está, de fato, você está vendo muito é uma troca de emenda extra-orçamentária, que não são as emendas individuais dos parlamentares, pelo apoio político. E isso, desculpa, é revoltante. É revoltante, não pode. Está errado, isso tem que ser, inclusive, investigado. Não pode acontecer. Deputada, muita gente aqui na nossa audiência e muita gente perguntando quem será o vice do Álvaro. Um possível nome. Mas já tem pré-candidatura e agora já querem saber quem é o pré-candidato. A chance de ser um homem ou uma mulher?
A gente tem bons nomes trabalhando. A gente busca muito alguém popular, alguém do Nordeste para fazer esse contraponto, né? E estamos trabalhando, né? Gosto muito também do próprio senador Romário, mas que vem aí uma candidatura a governo. Temos também o grupo do Eduardo Campos, que veio para o partido, o irmão dele se filiou. E tem um grupo muito forte lá no Pernambuco também. Eu acho que isso é mais para frente. Muita gente vai aderir ao projeto, se Deus quiser. E a gente vai trabalhar juntos, né? Tem metas? Qual que é o objetivo? Qual que é o horizonte do Podemos? Ganhar a presidência da República. E vai disputar o governo de São Paulo também, Renata? Eu acho que o que a gente quer apresentar hoje para o país, isso é importante, não é um projeto de poder, é um projeto de nação. Quando eu falo que a gente quer ganhar a presidência da República, é porque a gente acredita que a gente tem um nome que vai ajudar a reconstruir o Brasil com novas práticas. E o nosso objetivo é esse. Então, nós tínhamos até outros parlamentares que buscando, a gente querendo a legenda de presidente da República, mas que não representava o que a gente gostaria, que não representava alguém que pudesse dar essa construção. Aqui no governo do Estado, se a gente tiver um bom nome, alguém que, assim como o Álvaro, a gente entendesse que fosse construir um Estado de São Paulo ainda melhor para todos os cidadãos daqui, com certeza a gente lançaria, se aparecesse esse nome. E, Renata, almeja outros cargos dentro da política? A gente está falando tanto do Podemos, mas e você em especial? Está no primeiro mandato como deputada federal? Almeja também, por exemplo, voos numa disputa majoritária, numa disputa do Executivo? Não. Não está no horizonte? Não, eu gosto do Legislativo. Eu sempre gostei do Legislativo. E para mim é gratificante. Esses dias eu aprovei um projeto de lei muito importante para as mulheres, né, que é a obrigação dos profissionais da saúde de escreverem no prontuário médico quando identificarem casos de violência contra a mulher e enviarem para as autoridades policiais. Então, é uma medida pequena, mas que representa muito. Porque as mulheres, quando sofrem uma violência, muitas vezes elas vão no hospital, mas não vão na delegacia denunciar o seu agressor. Então, aquilo me deu uma alegria, Amanda, porque, você poder contribuir para o seu país com uma lei. Verdade. E eu gosto disso, eu gosto do Legislativo. A política, eu acho que você tem que ir para ela por um propósito, né, por algo que você acredita, e não por um projeto de poder. Então, eu escolhi ser deputada federal principalmente para lutar pela educação. Já consegui botar meu projeto de educação cidadã nas escolas 2 vezes em plenário, mas infelizmente quase todos os partidos são contra. E isso é triste. Mas eu vou continuar lutando por isso. Porque eu acho que o Brasil de amanhã só vai mudar com as nossas atitudes e com a educação hoje. E a violência doméstica é um assunto muito difícil de ser resolvido, porque a mulher ela vai até o hospital, mas ela não denuncia porque ela tem que voltar para casa e o agressor está lá. Né? Então, isso é um problema que não tem solução, infelizmente. Verdade. Né? Eu acredito que seja... Eu não consigo enxergar um caminho a curto prazo. É gravíssimo e, acredite, muito presente na nossa sociedade. Muito. Ainda hoje. Mesmo com o avanço da lei, por exemplo, da denúncia, que hoje você não precisa mais se identificar, guarda o sigilo, e de uns anos para cá, a gente até reportou isso, um terceiro pode fazer a denúncia, né? Até então, só a própria vítima poderia denunciar. Mesmo com isso, o número ainda é crescente. Leandro, eu faço muitos eventos do Podemos Mulher para ouvi-las, mas você... Para e pensa, a esposa que mora com o marido, é ele que leva o sustento para casa, ela pensa assim, se ele for preso, quem vai alimentar meus filhos? Então, é triste os casos, às vezes você vê mulheres que não veem solução, não tem mãe, não tem pai aqui. É triste a realidade, é triste mesmo. Precisaria de um centro de acolhimento a essas mulheres, precisaria de um trabalho mais forte para acolher de fato, para que elas tenham coragem de denunciar. Isso porque o agressor ele não sai da casa imediatamente, né? Então ele continua lá e você vai, faz a denúncia e volta para casa onde está o agressor. Então você vai apanhar de novo. Vai. Né? Então, como ter coragem, sabendo que você vai apanhar, deve ser muito difícil. Muito. Eu já ouvi relatos assim dos mais tristes possíveis. Dos mais tristes possíveis. Tem vários projetos meus com relação a isso, né? Inclusive de acolhimento nas delegacias. Porque você imagina, violência sexual. A mulher sofre uma violência sexual e ela vai para uma delegacia ser atendida por um homem.
né? Salvo quando os municípios que têm a delegacia da mulher, que são poucos que tem. Então ela vai lá para ser atendida por um homem, ela não vai. Verdade. Ela não vai. Os nossos dados de violência sexual são super subestimados. Então é muito triste essa realidade. E aí eu tenho um projeto que obrigue que cada delegacia tenha pelo menos uma atendente mulher para atender. Até para melhorar a abordagem, né? Sem Fazer dúvida. sem intimidar. A pessoa já está numa situação desconfortável e ainda tem um homem ali que só de estar ali já faz uma figura de intimidação. Não, e já pergunta assim, mas você estava com saia curta? É porque também é um problema cultural, né? Também. E a violência, ela não é só quando você apanha, quando há o contato físico. A violência nós sofremos aqui na rua. Você sai, as pessoas gritam, as pessoas assoviam. Isso é uma agressão, isso é uma violência porque te deixa constrangida. Então, se eu me sinto constrangida, isso é uma violência. Né? E isso tem que acabar. É um problema cultural, isso é feio, isso não é bonito, a mulher não gosta. É verdade. Eu tô mentindo? Gente, a mulher não gosta, isso é feio. É mesmo. E fazem muito ainda, né? Muito. E falando nisso, gente, pegar até nesses assuntos de pouca vergonha, para encerrar aqui, infelizmente, o relógio é implacável. Luiz Filho, como fazer o povo deixar de ter vergonha do Congresso e ter orgulho, Renata? Olha, eu acho que participando. Infelizmente, quando chega um momento desse, o brasileiro escolhe o caminho mais fácil, a omissão. Eu vou votar nulo, eu vou votar no palhaço, eu vou votar no radical. Não é assim que a gente vai mudar o nosso país. Eu acho que nós temos que, primeiro, pesquisar, aprofundar as pessoas boas que tem no Congresso, porque em qualquer lugar tem gente boa. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas boas que a gente conhece. A gente tem que ir para as urnas. Nós temos a oportunidade de, a cada 2 anos, renovar as nossas câmaras municipais, o nosso Congresso. Então, se a gente não está satisfeito com os nossos governantes, eu acho que o principal papel é ir para as urnas. Não é se omitir, não é votar nulo, não. É escolher, é estudar, é ir lá votar e saber em quem você está votando, saber a história dessa pessoa, a conduta. Tem muita gente boa, sim, que merece o nosso voto. E tem muita gente boa querendo entrar. É só assim que a gente vai mudar o Brasil. É separando o joio do trigo e escolhendo muito bem, com discernimento, com consciência, aqueles que vão governar o nosso país daqui para frente. Renata, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Debutando aqui nos estúdios da TV Grande ABC, mas sem dúvida alguma a primeira de várias entrevistas. Primeiro porque é uma das 70 vozes, pessoas que representam o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. Está no primeiro mandato, apesar de nova de idade, tem uma larga e longa militância político-partidária, que é o que a gente tanto defende aqui, para as pessoas saírem do seu conforto, da sua zona de conforto e buscarem fazer o diferente, e não há um meio mais transformador do que a política. Por isso, Renata, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, sucesso na sequência do trabalho e conte com esse espaço justamente para ter cada vez mais proximidade com os eleitores, com os moradores, em especial da região do ABC. Obrigado. Obrigado, Leandro, e parabéns pelo trabalho, viu? Por incentivarem todo o nosso povo, todos os telespectadores a discutirem a política do nosso país, viu? Obrigada e que Deus abençoe todos vocês, viu? Amém. Muito obrigada, Renata, Leandro, muito obrigada. E você também pode rever o nosso programa de hoje pelo Facebook e pelo site tvgrandeabc.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, até amanhã.